Bom dia, meu povo, tudo bem com vocês? 16 de outubro de 2025, são agora 9 horas e 5 minutos. Estou iniciando mais um vídeo deste canal. Se você chegou aqui agora e não me conhece, meu nome é Mirange Melo, eu sou terapeuta sistêmica de traders e também sou trader global. Estou no mercado há 6 anos. E eu vim aqui trazer para vocês mais um episódio da nossa série Cartas de um Trader. Lá no meu Instagram, @terapia-para-trader, eu pedi que os traders colocassem para mim, nas minhas mensagens, a sua história de vida, que eu faria aqui uma análise em vídeo. E este é o segundo vídeo da série e eu estou trazendo aqui hoje mais uma análise de uma história do trader que me enviou ali. Se você quer ter a sua história analisada aqui por mim também, pode mandar lá no meu Instagram, no meu inbox, me segue e manda para mim a sua história que eu vou analisar. Se for interessante, se for agregar na vida de outras pessoas, eu trago aqui a análise e a sua história pode ser a história do próximo vídeo. Então vamos lá para a história. E antes de tudo, eu gostaria de pedir, assim como eu pedi no último vídeo e assim como eu pedirei em todos os próximos, vamos nos libertar, nos livrar dos julgamentos, nos liberar desses julgamentos para que nós possamos escutar essa história sem julgar, aprender com isso e ter também empatia pela dor do próximo. Porque se a pessoa se dispôs a contar a sua própria história, devemos ser empáticos, porque nós não podemos levar a dor da nossa história para a história do próximo. Então, vamos liberar estes julgamentos e vamos ouvir. Vou contar exatamente da forma como ele descreveu para mim. Criei aqui uma apresentação com tudo que eu vou falar para que eu não esqueça de nada. E eu vou primeiro ler a história exatamente como ele escreveu. Ele escreveu assim: vamos lá, vou tentar resumir. Conheci o Day Trade em 2021, ou seja, tem 4 anos, né, que ele conheceu o Day Trade. Fiz mentoria, mas meu perfil é agressivo. Logo, ele faz questão de deixar claro que ele tem uma agressividade ali na forma como ele opera. Em 2022, já tinha perdido tudo que tinha, 100 mil reais. Parei, dei um tempo, voltei. Em 2023, fiz 30 mil em um dia de fúria sem gerenciamento. Perdi tudo e mais um pouco. Minha esposa cansada dessa história, desse ganha e perde. E esse ano tive que vender meu HB20, porque já estava devendo 3 agiotas. Minha esposa vai embora com meu filho. Aí foi a pior dor da minha vida. Tentei suicídio, mas graças a Deus não deu certo. E aí fui pra cima para reconquistar minha família. Parei com o trade e foquei no meu espiritual e em reconquistar minha família. Passou 6 meses, consegui eles de volta. 2024, ou seja, no ano passado, né? Voltei pro trade. Ganha, 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 50 mil positivo em um único dia, perdi tudo de novo. Mas daí estava mais forte. Pensei comigo, vou estudar mais. Comprei uma outra mentoria e fui pro Forex. Novembro e dezembro, só fumo no Forex. Começou 2025. Em fevereiro, coloquei $1.000 e fui até junho. Bati 23 mil dólares. Recuperei tudo que perdi. Em junho, em um dia, tinha tomado um diazepam para dormir e não me contentei para ir dormir e fui operar. 22 horas da noite. Saí da tela 8 horas da manhã. Perdi tudo. Desde então, parei em estado de choque. Mas eu sei que é possível, eu sei operar, eu só não aprendi a perder ainda. Essa foi a carta que ele escreveu. Agora vamos lá para as análises. Eu vou fazer uma análise sistêmica, que é quando eu olho a pessoa com as dinâmicas que podem estar ali dentro do seu sistema familiar, que é coisas que aconteceram ali, que ele pode estar trazendo para as decisões que ele está tomando no dia a dia, né? Fiz um pouco de análise pelo perfil da personalidade dele, que deixa muito bem, assim, claro na forma como ele fala ali, e depois eu vou explicar para vocês. Algumas coisas que eu já percebi de cara que tem necessidade de ser trabalhado aqui. Então, primeiramente, um olhar sistêmico. O que é um olhar sistêmico? É o olhar do indivíduo dentro do seu sistema familiar. Então, nós somos filhos, né? Todos somos filhos. E o nosso sistema familiar são as pessoas que vieram antes de nós, né? Que eu costumo colocar assim, nós e as pessoas atrás. Ou seja, então atrás de mim tem minha mãe, meu pai, meus avós, bisavós, tataravós e assim por diante, uma fila de pessoas até com que a gente não consiga mais imaginar essas pessoas ali atrás. Esse é o sistema familiar de cada um. Então, aí dentro, vamos fazer um olhar sistêmico, um olhar de sistema. Então, quando ele fala,
Conheci o Day Trade em 2021, fiz mentoria, mas meu perfil é agressivo. Ele deixa muito claro que ele é uma pessoa agressiva nas operações, né? E quando ele fala, eu já perdi tudo, né, em 2022, que eu tinha 100 mil reais, fiz 30 mil em um dia de fúria, sem gerenciamento, perdi tudo. 2024 voltei para o trade, ganha, 50 mil positivo em um único dia, perdi tudo. Ou seja, já dá para perceber aqui que existe um padrão de repetição em que ele, sempre que ele faz, ele perde, perde. Como se fosse um ciclo, né, sem fim. É sempre a mesma coisa. Então, existe esse padrão. Ganha muito, perde tudo, recomeça. Ganha muito, perde tudo, recomeça. O que dá clareza para aquela forma de ciclo que eu estou falando para vocês. Então, há uma repetição inconsciente de punição após o sucesso. Então, todas as vezes que eu ganhei, eu preciso me punir. Por quê? Aí que está a questão, nós não sabemos, né? É alguma coisa que a gente precisa verificar para onde essa pessoa olha quando ela faz isso, quando esse ciclo se repete. Toda vez que ele conquista algo, grandes ganhos, reconquista a família, algo interno leva-se a autodestruir. A autodestruir este próprio resultado, né? Então, ali ficou muito claro isso. Então, possíveis origens sistêmicas aqui. Existem coisas dentro da... Quando a gente vai fazer uma leitura sistêmica de um sistema familiar, que a gente chama de lealdade invisível, existe coisas que a gente chama de culpa sistêmica, e existe coisas que a gente chama de padrões transgeracionais que vêm de geração em geração. E aqui é possível a gente identificar, por exemplo, que pode ser que exista. Eu falo que pode ser por quê? Porque eu só vou entender se é a partir do momento que eu aplico a técnica que eu utilizo, né, na terapia, a gente faz a leitura junto com a própria pessoa daquele sistema. Por quê? Porque tem que fazer sentido para a pessoa. Como a pessoa não está aqui para me falar se faz sentido ou não, a gente pode simplesmente levantar as hipóteses, né? Eu coloco uma hipótese aqui de que pode existir uma lealdade invisível a alguém do sistema que perdeu tudo, por exemplo. Alguém lá atrás, pode ser um avô, um bisavô, um pai, uma mãe, um tio. Alguém deste sistema pode ter perdido tudo, pode ter sido injustiçado ou pode ter sofrido um fracasso financeiro, alguma coisa relacionada a essa parte financeira, né? Aí eu fico leal a essa pessoa. Por exemplo, se ele perdeu tudo, eu também não posso ir além disso aqui. Como se sempre eu preciso me sabotar para eu ficar leal àquela pessoa. É claro que isso é inconsciente. As pessoas não se dão conta que elas fazem isso, a gente só percebe a partir do momento que a gente faz, né, uma sessão de constelação, uma sessão de uma meditação mais profunda, guiada, daquelas que eu faço quando eu estou trabalhando a parte da terapia mesmo. Existe aqui também uma hipótese de que haja uma culpa sistêmica, né, por ele ter prosperado mais do que alguma outra pessoa. Não que ele esteja leal a essa pessoa, mas que ele sinta culpa. Existe um peso. Se eu ganho, eu perco o amor deles. É inconsciente, viu, gente? E aí ele pode ligar isso a também essa família, essa esposa, esse filho, ou alguma pessoa ali que veio antes. Então, eu me sinto culpado todas as vezes que eu ganho, eu preciso me autodestruir, me sabotar para que eu perca tudo novamente. E existe aqui também uma hipótese de um padrão transgeracional de autossabotagem diante da prosperidade. Por exemplo, se existiu uma dor antiga relacionada à perda, humilhação, injustiça, ainda que não tenha sido reconhecida aí dentro do campo familiar, ele pode estar se sabotando para que isto seja visto. Todas as vezes que existe um sintoma no sistema, a gente chama essas questões aqui de autossabotagem, de dias de fúria, é um sintoma que ele está querendo mostrar algo que não está sendo visto. Se em algum momento ali existiu uma humilhação, uma injustiça muito grande, se tem uma coisa que é muito justa, existe uma energia muito grande de justiça, é a energia financeira, a parte do dinheiro. O dinheiro, ele tem uma energia muito justa. Se existiu em algum momento uma injustiça nesse sistema, pode ter sido até uma geração muito anterior, e isso não foi visto até hoje, ninguém olhou para isso, ninguém deu exatamente o lugar que isso devia pertencer, porque nada pode ser excluído, isso vira um sintoma. E sempre é um pequeno do sistema que ele vai passar por isso. Então, pode ser que isso esteja querendo mostrar.
E também pode estar existindo um movimento inconsciente de uma lei que nós chamamos dentro do sistema que existem 3 leis, né? E uma delas é a lei do pertencimento. E caso vocês tenham curiosidade em saber mais sobre essas leis, se vocês forem lá no meu Instagram, @terapia-para-trader, no link da bio tem um link com 4 aulas gratuitas sobre as leis do pertencimento e quando a quebra dessas leis influenciam no trading, tá? Não só no trading, como na vida, mas eu fiz totalmente voltada para o trading. Então, se você quiser saber mais sobre a lei do pertencimento, vá até o meu Instagram, lá no link da bio, e assista essas 3 aulas gratuitas. Elas ficarão lá por tempo limitado, tá? Eu não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, mas ele é bem recente, né? Eu falei a data bem lá no início do vídeo. Se você ainda for lá, talvez ela estejam lá essas 4 aulas. Então, aqui, nesse caso aqui, dessa carta desse trader, quando eu falo aqui sobre o movimento inconsciente da lei do pertencimento, olha só como ele escreve lá. Quando eu chego perto da paz e da abundância, algo me puxa de volta ao caos. Então, sempre quando ele tem grandes ganhos, grandes conquistas, perdas, né? Porque o caos me mantém pertencendo a algo antigo. Ou seja, existe uma lei do pertencimento que é sempre, a vida sempre vai fazer a gente querer se sentir pertencente de algum lugar onde a gente esteja, de algum sistema. Então, se eu estou me sentindo, para eu me sentir pertencente aqui deste sistema familiar, vamos supor que seja um sistema familiar que viveu na escassez, teve uma escassez financeira muito grande. Durante anos, as pessoas que pertenceram a este sistema, elas estiveram dentro da escassez, essa escassez financeira. E acaba que, se o avô mais a avó foi escasso financeiramente, tiveram os filhos, foram escassos financeiramente, que tiveram os filhos e foram escassos financeiramente, ou seja, todas essas pessoas pertenceram a essa situação. Então, quando eu quero sair dessa situação, é como se eu esteja quebrando uma lei. Então, eu posso sentir culpa, claro que é inconsciente, eu posso me auto-sabotar para eu continuar me sentindo pertencente, né? Então, aqui, quando eu chego perto da paz e da abundância, é como se eu precisasse voltar para o caos, porque o caos me mantém pertencendo a algo antigo. É, assim, bem profundo e filosófico isso, tá? Sempre quero deixar claro que é filosófico, não tem nada que remeta a um pensamento de esoterismo, então eu sempre quero deixar claro, é algo filosófico. E aí existe aqui também uma outra dinâmica, que é uma dinâmica comportamental, quando ele fala assim, ó, meu perfil é agressivo, fiz 30 mil em um dia de fúria sem gerenciamento, perdi tudo. Aí ele fala, tomei lá um remédio para dormir, e não me contentei para ir dormir, fui operar 22 horas, saí da tela às 8 da manhã, perdi tudo. Então, existe aqui um perfil de personalidade predominante. Então, tem 2 tipos de personalidades dentro da técnica do Eneagrama que eu trabalho, que são, eu não vou citar aqui tipos por número, né, porque o número é de 1 a 9, mas eu não vou entrar aqui nesse detalhe. Mas são 2 tipos de personalidades que eles agem movidos por desafio, que são perfis impulsivos e contrafóbico. Como que eu chamo o que quer dizer contrafóbico? Quer dizer uma pessoa que ela tem medo, mas ela enfrenta. Porque existe o medo que paralisa, que é o que a gente vê 90% das pessoas falando, e existe um medo que enfrenta, que a gente quase não vê as pessoas falando sobre ele. Então, a gente vê aqui predominantemente um perfil de uma pessoa com personalidade ou impulsiva ou contrafóbica, tá? Com traços disso. Por quê? Porque ele age movido por desafio, por intensidade, uma necessidade de provar força. Dá pra ver todo momento que ele vai do céu ao inferno. É como se disse assim, ele vai do zero ao 100, tipo, fiz tantos mil e perdi tudo e mais um pouco. Depois recuperei tudo, depois fiz tantos mil e perdi tudo e mais um pouco. Né? Então, dá para perceber que é movido pelo desafio. Dá para perceber que inconscientemente, quando ele se senta para operar, é como se ele dissesse, agora eu vou recuperar tudo isso aqui. É um desafio, eu vou sentir paz quando eu conseguir. Ah, recuperei. Depois que ele recupera, vem de novo aquele ciclo. Agora eu preciso me auto-sabotar para eu não sentir culpa, continuar sendo pertencente ou algo assim.
Então, ele age movido por um desafio, ele age movido por uma intensidade, uma necessidade de provar força. É como se inconscientemente ele dissesse, eu quero ver se eu não consigo recuperar tudo isso. Sabe quando eu falo, aqui ó, nesse caso do contrafóbico, que é o medo que ataca, eu costumo usar um exemplo assim com as pessoas que eu trabalho, quando eu me deparo com esse tipo de personalidade. Imagine que você está indo por um corredor escuro e estão vindo 2 fantasmas. E está indo 2 crianças, uma delas é você. Uma criança, ela vai olhar o fantasma e pode ser que ela pense por alguns segundos, mas ela vai correr. E a outra criança, ela vai atacar. Aquela criança que vai correr, ela pode ficar estagnada ali por alguns segundos ou minutos antes dela correr, ou seja, é o medo que paralisa. Ele me paralisa, não sei o que eu faço, depois eu corro. Eu só quero me defender. E existe aquela outra criança que ataca, ela vai para cima do fantasma para, né, vamos acabar com esse fantasma aqui agora. O medo é tão grande que ele parte para cima. Então, esse é o contrafóbico. E aqui, quando a gente encontra uma personalidade com um traço desse, é como se ele não suportasse sentir medo ou impotência. Então, ele enfrenta o risco como uma forma de controlar este medo. Então, e aí, nesse caso, ele age por um desafio, ou seja, eu estou com medo, mas eu vou mostrar para ele, alguma coisa assim. E aí, isso aqui, esse comportamento dentro do mercado, ele não funciona na frente do gráfico. Não adianta você sentar ali na frente do gráfico, na defensiva, olhar para o mercado e vou me defender aqui agora, eu quero ver, você não vai me estopar, eu vou para cima, eu vou na intensidade, eu vou te provar que eu consigo. Você não vai provar, porque aí o mercado, o gráfico, ele vai te colocar de joelho, bem de joelho mesmo, assim, bem no seu lugar, bem arrumadinho. É exatamente isso que ele faz. E assim, às vezes a gente passa a vida nessa defensiva desse jeito e nada na vida nos mostra isso tão claro como o mercado nos mostra, tá? Então, talvez por isso a gente às vezes sofre muito mais aqui. Muito mais do que em outros tipos de profissão, até dar certo, né? Não que eu esteja tirando o mérito das outras profissões, dizendo que o mercado é muito mais difícil ou desfazendo das outras, mas eu quero que vocês tragam a parte racional para aqui, porque quem realmente passa por isso entende exatamente o que eu estou falando. E aí a gente vê também um padrão aqui de uma necessidade de adrenalina, como se o trade se tornou fonte de dopamina. A euforia de ganhar substitui o prazer de viver. Então, a perda, ele vê como um castigo inconsciente por ter ido longe demais. Ou seja, eu fui longe demais, eu fiz dinheiro. Eu preciso voltar para eu continuar aqui no mesmo lugar que eu estava. Como se eu fiz dinheiro como fonte de dopamina. E euforia. A euforia de ganhar, ela substitui o prazer de viver, ao ponto de, em algum momento, ele ter pensado até em acabar com a própria vida, né? E aí tem também uma parte aqui que a gente pode colocar que existe um controle, uma necessidade de controle, que também é típica desses 2 tipos de personalidade que eu falei para vocês ali, que eu enxergo traços, que é um tipo de personalidade que a pessoa, ela sempre quer estar no poder, né? O poder ali, como se no poder da situação que eu estou dizendo, né? Ou seja, eu estou no poder aqui da situação, aqui no mercado. Ou então eu estou com medo, mas eu estou me defendendo. Existe nessas pessoas um traço muito forte de necessidade de controle da situação. Elas sempre vão buscar estar no controle. Então, ao perder tudo, ele se alivia da culpa de ganhar demais. Lembra que eu falei lá que tinha a culpa sistêmica? Então, se ele perde tudo, é ruim, mas inconscientemente é um alívio, porque eu ganhei por ganhar demais. Estou me aliviando dessa culpa. Tudo que eu tô falando para vocês aqui são só hipóteses, tá, gente? Eu não conversei com essa pessoa, só estou lendo a carta dessa pessoa aqui. Claro que numa conversa pode ser que tenha mais coisas ou até tenha coisas que não façam sentido. É um mecanismo, nesse caso de controle e punição, ele é um mecanismo que equilibra o excesso de controle com o retorno ao sofrimento, que a gente vê ali, que é aquele padrão, que é um território emocional ali bem mais profundo, como se fosse um mecanismo psíquico. Controle, punição. Eu tenho controle da situação, ganhei, agora eu vou me punir, eu vou me auto-sabotar. E aí,
vem mais umas coisas aqui que a gente percebe ali, a história da família que vai embora, né? Que tem umas relações com pertencimento. Que aí eu volto para aquelas leis lá que eu falei para vocês. Então, quando ele cita assim, ó. Minha esposa cansada dessa história, desse ganha e perde. Aí ele fala, tive que vender meu HB20, porque eu já estava devendo 3 agiotas. Então, quando você vê aqui a parte dos 3 agiotas que ele já estava devendo, possivelmente, eu imagino que foi porque ou ele pegou dinheiro para operar, ou ele pegou dinheiro de fazer outras coisas que eram importantes, operou com esse dinheiro, perdeu o dinheiro e precisou pegar esse dinheiro emprestado para suprir outras necessidades. Então, a gente vê aqui uma questão de descontrole financeiro muito profunda, né? Aí ele põe, minha esposa vai embora com meu filho, foi a pior dor da vida. Ele fala que ele tenta se matar, mas graças a Deus não dá certo. E aí ele para com o trade, foca no espiritual, reconquista a família, passam-se 6 meses e ele consegue eles de volta. Então, a esposa e o filho, eles aparecem como se fosse uma âncora da realidade. É como se, quando ele olha para o filho e a esposa, ele volta para a realidade. Quando ele volta para o trade, ele volta para o automático. E o automático pode estar, por exemplo, ligado ao dinheiro. Olhando somente para o dinheiro. Então, quando eu olho somente para o dinheiro, eu negligencio o processo. E, além disso, a esposa e o filho, eles também funcionam ali como se fosse um espelho das consequências. Ou seja, por eu ter perdido tudo, a consequência foi minha esposa ter ido embora. E aí, quando ela vai embora, toca fundo naquela dor, naquela ferida dele. E aí acontece o movimento que a gente chama dentro da constelação, o movimento da alma, que é quando ele busca pelo espiritual. É quando ele se reconecta com o que para ele é essencial. Mas aí, quando ele volta a prosperar, lembra que a esposa volta, aí ele faz não sei quantos mil e aí depois ele perde tudo de novo. Então, quando ele volta a prosperar, o padrão retorna, mostrando que o vínculo com o dinheiro ainda está associado à dor e não à paz. Lembra que eu falei para vocês que possivelmente é uma pessoa que olha muito para o dinheiro, quando olha muito para o dinheiro, negligencia o processo, né? E aí, por trás de toda essa força aparente que parece que ele quer provar valor, quando ele fala que ele é agressivo, quando ele fala que ele conseguiu recuperar tudo, fez tanto, tal, é como se fosse uma força que quer provar valor. Tem uma questão muito mal resolvida aí por trás, pedindo para ser resolvida, é aquela questão que eu falo. Para onde você olha quando você faz tal coisa. Todos os sintomas que aparecem quando a gente vai trabalhar usando a constelação, a técnica da constelação, todos os sintomas, eles querem mostrar algo que não está sendo visto. Então, é isso que está acontecendo aqui. E aí, a gente pode falar também da relação com o dinheiro. Recuperei tudo e perdi, mas sei que é possível se operar. Só não aprendi a perder ainda. O dinheiro aqui, neste caso, ele está atuando não como ferramenta, mas como um mensageiro. O dinheiro, ele vem para mostrar, ele expressa oscilações internas dessa pessoa. Então, quando o trader, ele se desconecta do equilíbrio, o dinheiro, ele desaparece. Então, a frase, eu sei operar, eu só não aprendi a perder ainda, ela é crucial aqui, tá? Então, no campo sistêmico, aqui, neste caso, perder, a gente pode colocar aqui até entre aspas, perder, ele não é parte da técnica, neste caso. Porque a gente sabe que o stop, ele faz parte, ele é uma porcentagem, né, possível de acontecer na técnica. Mas nesse caso aqui, perder não é técnica, é uma relação com a dor, com a humildade e com o limite. Enquanto ele não aprende a se render ao que é real, enquanto ele trabalha somente no automático, a perda vem para ensinar para ele, como se fosse, eu venho te ensinar isso, nem que seja a força. Então, assim, é muito doloroso, né? Quem já passou por isso sabe. E aqui a gente pode fazer uma analogia muito simples que todos vão entender. Quando ele fala assim, ó, eu sei operar. E deixa muito claro, eu sei operar. E eu já encontrei pessoas que me procuraram para trabalhar a terapia que me diziam a mesma coisa, eu sei operar. E aí terceiriza a responsabilidade completa para a parte emocional. E por que eu falo terceiriza a responsabilidade completa para a parte emocional? Culpa realmente o emocional pelos seus fracassos. Coisa que a gente escuta que é 90% emocional. E eu sempre falei para vocês aqui em vários vídeos que eu discordo disso e eu sempre explico o motivo.
E eu vou fazer uma analogia aqui que vai ficar muito clara para vocês hoje. Por exemplo, você vai ao supermercado. Você sabe fazer compras no supermercado. Você faz perfeitamente. E ali só pegar o item, coloca no carrinho, leva no caixa, paga e vai embora com esse item. Você sabe fazer a compra. É exatamente a mesma coisa. Você sabe fazer o trading. Você sabe entrar, você sabe sair, você sabe pegar o seu lucro. Só que a questão é a seguinte. Se você não tiver um sistema, uma organização, olha só o que vai acontecer. Eu sei fazer as compras e eu vou ao supermercado fazer as compras do mês. Sem lista, sem nada. Eu vou simplesmente entrar no supermercado, comprar as coisas para passar o mês e vou embora. O que vai acontecer? Eu vou esquecer de comprar uma coisa que eu precisava, que não tinha mais em casa. Eu vou trazer alguma coisa que eu já tinha. Às vezes eu tinha 3 frascos de detergente que dariam para passar quase um mês. Estou fazendo uma suposição. Mas eu não tinha sabão em pó. Aí o que eu faço? Eu esqueço de comprar o sabão em pó e eu trago mais 2 frascos de detergente. Ou seja, eu fiz a compra, mas aquilo ali não foi eficiente. E aí, é a mesma coisa que acontece com o trader. Ele entra, ele sabe fazer a entrada, a saída e tal, mas ele não tem um processo. Ele não tem um plano que ele vai executar. Eu vou entrar, eu vou sentar na frente do gráfico, eu vou operar quando der essa entrada, eu vou sair assim, tá? Então, ou seja, eu sei operar? Sim, mas eu não tenho uma metodologia. O meu operacional não funciona. Eu só tenho técnica, mais nada. Não tenho operacional, tenho técnica. As pessoas misturam muito isso. Eu tenho técnica. O que é técnica? Eu tenho esse pacote aqui de setup. Quando faz esse eu entro, quando faz esse eu entro, esse também. Tem lá uns 30 setup, tem metodologia que eu já vi que tem 30 formas diferentes de entrar. Mas aí a pessoa pega e uma ou outra ele executa bem, os outros não. Só que aí ele senta ali, ele espera aparecer daqueles 30 ali, qualquer um que tiver para poder ele fazer a entrada. E aí o que acontece? Leva o primeiro stop, ele sai do seu ponto racional e vai para operar a emoção. É aquele momento que o estresse ativa e ele já não raciocina mais. Dentre daqueles 30 tipos de entrada que ele tem para fazer, tá tudo aqui dentro do mental, ele não organizou nada, ele não padronizou nada, ele não colocou ali o que ele vai fazer quando acontecer o stop. Ele não, ou seja, não tá organizado aquilo ali. Ele sabe operar, ele sabe ir lá no supermercado e comprar um negócio. Mas ele não sabe o que é para ele fazer. Porque se ele leva escrito para o supermercado exatamente tudo que ele tem para fazer, ele vai chegar no supermercado, ele vai só olhar na lista, ele vai entrar e vai pegar tudo aquilo que está escrito na lista, ele vai pagar e ele vai embora. Ele vai andar mais rápido, vai ser muito mais eficaz e mais eficiente. Então, levando essa analogia ali para o trading, eu deixo esta interrogação, esta pergunta que é essa pessoa que me mandou esta carta ali, né, contando a sua história. Eu sei operar, ponto. Você sabe ir lá no supermercado e comprar, ponto. É isso que você faz no gráfico? Ou você tem uma lista que você vai entrar e vai fazer exatamente o que está escrito ali e exatamente o que está escrito ali. Quando você levar o stop, você vai parar, tá tudo ali padronizadinho? Organizado, existe uma forma operacional de colocar essa técnica em execução? Essa é a pergunta que eu deixo para você, porque se você respondeu que não existe, eu sento aqui e simplesmente opero, então você não sabe operar, certo? E aqui entra um pouco de humildade, que eu sempre falo, que é a pessoa aceitar que ela ter humildade, aceitar que ela precisa dar um passo atrás, organizar tudo isso, ter um caminho a seguir, é o que eu sempre falo. Acho que todo vídeo eu falo isso. Quando você tem um caminho, você tem um plano, você tem um caminho a seguir. Se você não tem um caminho a seguir, se você não tem um plano, qualquer caminho serve. E naquela hora que você entra em fúria, naquela hora que ativa aquele botãozinho do estresse ali, ó, que a partir daquele momento você só faz caca aqui na frente do gráfico, você só age irracionalmente, pela parte inconsciente, você só opera emoção, nesse momento aqui, você não sabe o que você faz, tá? Então é isso que eu quero deixar, não só para a pessoa que mandou a carta, mas para qualquer pessoa que esteja aqui me assistindo. Então vamos lá, continuando aqui. Para finalizar aqui, as partes que eu vejo aqui, crucial para trabalhar. Antes disso, vou pedir que você
Curte, comenta, compartilha esse vídeo, inscreve aqui no canal para você não perder as atualizações e as próximas cartas que eu vou ler aqui, vou fazer análise com esse conhecimento que eu tenho certeza que ninguém passa aqui desta forma que eu estou passando aqui neste mercado. Então vamos continuar. Se vocês ouvirem um som de fundo, não se importem, é meu vizinho, educadíssimo, tá? Educadíssimo ele. Mas vamos continuar, né? Vamos deixar o que é do outro com o outro. E bora lá, ó, indicadores de cura e transformação aqui, neste caso que eu percebi, crucial, que a gente já precisaria, se isso aqui fosse uma consultoria, criar um plano de ação e já começar a trabalhar isso, aqui, de cara, tá? E depois que a gente começa a trabalhar essas coisas que a gente percebe já de cara, vão surgindo pequenas coisas durante o caminho que a gente vai precisando ir fazendo um ajuste fino, né? Então ele fala, né, que ele tentou se matar, mas graças a Deus não deu certo, né? E aí ele põe aqui, ó, fui pra cima pra reconquistar minha família, que é a hora que eu falei ali, que é a hora que ele olha pra realidade, que é a hora que ele olha pra família. Então ele sobreviveu a essa tentativa, né? Então isso mostra que a vida escolheu através do amor. Então é no momento que ele olha para o amor da família, que ele volta para a realidade. Então tem uma força aqui que é como se fosse assim interna da alma, que quer viver, que quer aprender, que quer transformar em prol dessas pessoas, né? Então essa experiência pode ser um marco de início para uma reconciliação dele interna bem profunda. Então é como se fosse assim, se dissesse assim, ó, eu posso escolher viver sem precisar me destruir para que eu me sinta vivo, né, no caso aqui. E aí o caminho da cura seria trabalhar este pertencimento familiar e as possíveis lealdades invisíveis que podem estar ligadas à perda, à culpa e ao dinheiro. Trabalhar a reconciliação com o dinheiro, reconhecendo o que ele representou nessa história, entendendo quais foram as dinâmicas relacionadas envolvendo o dinheiro aqui, que estão se mostrando, com necessidade de olhar para isso. E aprender a sustentar o sucesso, sem se sentir que precisa pagar um preço, ou seja, sem sentir que precisa se punir. E desenvolver o estado de presença no trade. Lembra que eu falei que quando ele começa a operar emoção, agir inconscientemente, a pessoa que opera emoção, age inconsciente, opera ansiedade, ela não está presente aqui no trading, né? Que é quando o corpo age apenas na impulsividade. Reconhecer seu próprio limite como um ato de força, não de fraqueza. Isso aqui é importantíssimo. Tem pessoas que acreditam, isso pode ser que seja totalmente inconsciente ou não. É como se precisasse ser humilde para aceitar que precisa de ajuda. É como se precisasse ser humilde para entender que o que ele tá fazendo ali, tipo, recuperei lá os 30 mil, perdi tudo num dia só, recuperei não sei quanto. Percebe que quando a gente lê a carta, é muito claro que ele quer provar esse ato de força e de coragem dele, como se ele quisesse colocar um pano por cima aqui, ó, vou tampar isso aqui, que isso aqui vai parecer fraco. Então, seria aqui um pouco exercitar essa parte da humildade, tá? E às vezes essa questão da humildade é a que leva várias pessoas pro buraco. Não são todas as pessoas, tá, gente? Mas existe um ponto aqui a ser olhado. Reconhecer seu próprio limite como um ato de força, não de fraqueza. Humildade. Trabalhar isso. Então, na síntese total, geral aqui, quando ele fala, eu sei operar, a gente vai colocar aqui dentro aqui desse eu sei operar um pouco de responsabilidade, um pouco de humildade, um pouco de método e um pouco de operacional organizado. Precisa de uma pitadinha de cada um aqui dentro, tá? Mesmo que você conheça a técnica, mas operacionalize como você vai executar isso. Crucial e importante. Tira um pouco da responsabilidade do emocional, pode tirar metade disso e traz para cá, ó, para essa operacionalização do que você vai executar na técnica. Eu espero ter sido clara nisso, tá? Ó, e isso aqui é o que eu queria trazer para vocês. Vou ficando por aqui.
Se você gostou, já curte, comenta, compartilhe, não esqueça de se inscrever e me deixe saber as suas opiniões a respeito. Coloque aqui nos comentários, eu respondo a todos. Me segue lá no Instagram, respondo a todos que me mandam mensagem lá em box também. E não se esqueçam das 4 aulas gratuitas que está lá no link da bio, lá no Instagram. Me segue e assista as 4 aulas, tá? Fico por aqui. Até o próximo vídeo.